Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos mais importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, também no canal do YouTube, para falarmos sobre a vitória importante do Santos ontem em cima do Atlético Paranaense por 2-1, com o primeiro tempo em especial muito positivo do time do Santos no aspecto técnico e tático. Tomou lá um gol de bobeira no finalzinho, quando as luzes estavam se apagando, o Santos tomou um gol, mas deu sorte no segundo tempo, né? Deu sorte, tecnicamente o time caiu um pouco na segunda etapa, mas como dizem na nova gíria do futebol, o Santos soube sofrer, né? Segurou o resultado e venceu, que era o mais importante, porque afinal de contas tem aí uma sequência dura, clássico contra o Palmeiras, já vai ter o Independiente pela Copa Sul-Americana e também o Bragantino, fora de casa, o Bragantino que lidera a competição. Então falaremos sobre este tema. Sexta não tem programa, porque é feriado, né? Os meninos aqui do BocNews vão poder dormir até um pouquinho mais tarde, então vamos antecipar os temas já para o programa, dentro do programa de hoje, tá certo? Então vamos falar sobre isso, bastidores da Vila Belmiro e, claro, muito mais com os nossos participantes e você, claro, que nos ajuda a fazer o programa mandando mensagens, especialmente lá no nosso chat do YouTube, mas pode mandar no meu Twitter também, lá na página do Facebook, fique à vontade. Divide a tela aí, Felipe Rey, para apresentar os nossos comentaristas de hoje. Está ali no meio, direto da redação do BocNews, o jovem João Pedro Bezerra, que aliás acabou de ser incumbido da nossa missão olímpica ao longo dos próximos dias, né? Vai trazer as novidades da Olimpíada. São 12 atletas de Santos, é isso, da região, que vão participar dos Jogos Olímpicos. E a gente vai ficar de olho nessa participação aí do Brasil lá no Japão. E está lá, direto do seu escritório, resolvendo pendências. O homem é multimídia, ele assina um recibo, ele liga para alguém, não sei o que, ao mesmo tempo ele participa com a gente aqui. Vladimir Matos, nosso companheiro comentarista lá do Esporte por Esporte também. Aliás, o Felipe Rey disse que a minha camisa chegou. Está lá com ele. Estarei fardado na próxima sexta-feira, finalmente, com a minha camisa, aquele emblema tradicional na próxima sexta-feira, tá certo? Vamos falar de Santos e Atlético Paranaense, daqui a pouco tem os lances. Tem os lances, Felipe Rey? Temos, né? Daquele jeitinho aqui na tela e depois tela cheia para os gols da partida, tá certo? Vladimir, obrigado pela presença mais uma vez, um abraço. Gostou do Santos do Diniz, que não teve o Diniz ontem, teve o, como é que é? Zuma, né? Zuma com o Marcelo Fernandes gritando na orelha dele ali o tempo todo. Não na orelha dele, né? Mas ajudando, né? Dando aquele incentivo moral. O que você achou da partida do Peixe ontem, Vlad? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, João Pedro, bom dia aos amigos que nos acompanham. Eu achei que o Santos jogou pro gasto, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, diferentemente de Sport e Juventude, resolveu atacar o Santos, e o Santos se dá muito melhor quando as equipes tentam atacar o Santos na Vila Belmiro, né? E mais uma grande partida do Camacho, né? E ontem eu gostei bastante também do Pirani, que estava devendo futebol. Ontem ele fez uma boa atuação. O primeiro tempo do Santos acima da média, o segundo, como você bem falou, jogou para manter o resultado, né? E acima de tudo, né, quando a gente olha as estatísticas, não foi uma partida que o Santos disparou naquela bendita posse de bola, né? Foi uma partida bem equilibrada, principalmente no segundo tempo, quando o Santos deu a bola para o Atlético Paranaense, né? Mas eu acho que acima de tudo o importante foi a vitória, né? O Atlético Paranaense é um dos times que está dividindo a liderança, uma nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, até porque o próximo jogo é dificílimo, né? Palmeiras fora de casa, então esses 3 pontos fundamentais para as ambições do Santos no Campeonato Brasileiro. Muito bem. João, vamos lá, quero também ouvi-lo a respeito deste... Só primeiro uma palhinha, né? Só um teaser, para que depois a gente vendo os lances e os gols aí possa aprofundar as discussões sobre a partida. O que você achou do Santos ontem, né?
nesta partida que muita gente tinha medo. O Atlético Paranaense é o líder por pontos perdidos do campeonato, vai ter a lei do ex, tem o Nicão, tem o Cittadini, não sei o que lá, mas acabou dando certo para o Santos, né? Marcos Guilherme e, como disse o Vladimir, o Pirani jogando bem e aquela lambança lá da zaga do Atlético que nos ajudou. Tudo bem, João? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, tudo bem? Primeiramente é que o Santos tem que fazer um campeonato só com equipes de clubes grandes ou aquelas que estão na frente do campeonato, né? Porque a maneira que a equipe do Fernando Diniz, que não teve ontem no comando da equipe, se comporta com essas equipes que saem mais para o jogo, é totalmente diferente quando o Santos pega aquele adversário mais fechado, como o Sport, Juventude, e isso acaba sendo importante, né? Eu acho que, na minha opinião, é uma questão de tempo para o Diniz acertar esse detalhe contra equipes que jogam mais fechado. Mas ontem o Santos fez uma boa atuação no primeiro tempo, né? No segundo tempo o jogo foi mais equilibrado, teve aquele requintes de crueldade com sofrimento no finalzinho, mas foi uma vitória importante, né? O Santos agora está em 6º colocado provisoriamente, né? Que tem os jogos de hoje, também de quinta-feira. Uma boa posição, dentro do que eu esperava já do Santos, com o Diniz, assim, depois daqueles jogos contra o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Santos vai ficar ali na parte brigando pelo G8, G7, porque é uma equipe que tem qualidade técnica, né? A gente tem o Marcos Guilherme, tem o Marinho, tem jogadores que fazem a diferença e também tem um conjunto bom. Não é aquele conjunto espetacular, é um conjunto bom que dá para fazer um bom campeonato e pode sonhar também com as competições em mata-mata, né? Quem sabe o Santos chega longe em mata-mata. Claro, o título brasileiro é muito complicado, mas quem sabe uma vaga no ano que vem na Libertadores o Santos consegue lutar, se manter esse ritmo e se acertar a pontaria principalmente contra as equipes de menor expressão, Alex. Pois é, o que tem chamado muito a atenção é a fase da defesa, né? A defesa do Santos está quase que não toma mais gol por cima, né? A defesa melhorou muito, como disse o João, o ataque precisa dar aquela calibrada. Ontem até, sobre a estatística, né? Ela realmente teve um equilíbrio no segundo tempo. Mas a posse de bola no primeiro tempo bateu em 63% do Santos. Terminou 53%, se eu não estiver equivocado. Mas em número de finalizações, o Santos finalizou acho que 16 vezes no gol, 8 certas, né? O Santos finalizou muito mais do que o Atlético Paranaense. Enfim, é assim que tem que ser, tem que finalizar e aproveitar, né? Se fizer 20% do que finaliza, né, vai ganhar todos os jogos. Claro que não vai ser sempre assim, mas é a nossa expectativa quando um time produz tanto, né? Como fez contra o Fluminense, como fez contra o América, mas acabou, justamente esses 2 jogos o Santos acabou perdendo ontem, a história foi diferente contra o Atlético do Paraná. 11h39, primeiro break, Felipe Rey. Vamos ao primeiro break, na sequência a gente volta, vamos olhar as imagens, os gols, os lances e comentar um pouco mais sobre essa importante vitória do Santos no Brasileirão. Volto em 1h44, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 39
3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13997441819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, estamos de volta, 11h41 com o Esporte em Destaque. Nós vamos fazer, olha lá, tá vendo os lances aí atrás? Ó, tem que ser assim, porque senão os caras pegam no nosso pé, dão aquela bandeirada na nossa transmissão aqui. Aliás, vou te contar um negócio, que coisa chata essa história da transmissão, né? Contrato assinado pelo Modesto, que não podia, se o Santos liberasse a transmissão ia perder dinheiro. O chamado jogo cego também já foi, né? Depois desse não vai ter mais esse problema. Já o ano passado foi assim, esse jogo com o Atlético Paranaense, né? E quem estava aqui no estado de São Paulo ou assinava aquele pay-per-view lá do Esporte Interativo, lá da Turner, né? Ou pegava o satélite Gols, né? Pegava via satélite a transmissão e assistia no computador, no celular, enfim. Teve gente que não conseguiu assistir. E aí a gente está com os lances rodando. O Santos começou bem, né, Vladimir? Inclusive, esse chute aí do Pirani, o Santos, o Santos, o goleiro, que inclusive já está a caminho da seleção olímpica, ele impediu aí que o Santos Futebol Clube abrisse o placar mais cedo, né, Vladimir? Na realidade, que eu acho que quem teve a grande chance de abrir o placar, se não me engano, foi o Nicão, né? Numa cabeça. O Nicão, não, desculpa, o Babi. Uma cabeçada logo no começo do jogo. Estou dizendo em relação às nossas. Em relação às chances do Santos. Abriu o placar, sem dúvida nenhuma, foi o Atlético, mas essa sim foi uma grande chance do Santos. Eu acho que ele falhou no gol também, né? Aquela bola ia claramente para fora, não deu para entender, né? Mas o oportunismo do Madison, mais uma vez, né? Presente na área, né? Cruzou para o Marcos Guilherme, aí valeu a lei do ex, né? Para fazer o gol, né? Aliás, se botar o Madison e o Marcos Guilherme correndo, dá para colocar os dois no revezamento 4% da Olimpíada no atletismo, né, o João? Porque os dois correm uma barbaridade. Eu falei no vídeo do Canal 10 ontem, se fosse o Pará em campo, ele não fazia esse lance, não chegava nessa bola, né? Agora é que a gente vai ver sábado contra o Palmeiras se o Diniz vai manter o Madison ou se vai voltar o Pará. Eu desconfio que o Pará vai voltar de qualquer jeito, porque ele não vai ter o Luiz Felipe. Então ele não vai deixar a zaga toda formada por jogadores mais... Não que o Madison não tenha experiência, né? Mas assim, alguém com aquela alcunha de capitão, eu acho que vai sobrar para o Madison. O gol bobo que o Santos tomou no final do primeiro tempo, o rapaz que tem nome de pomada, né? Eu acho que vai sobrar para o Madison de novo, mas ele não merecia sair do time, né, João? Não merecia. O Santos ganha muito com a velocidade do Madison, né, apoiado ali também com o Marcos Guilherme. O primeiro gol do Santos, você vê como o Marcos Guilherme correu para fazer o primeiro gol, para aproveitar a sobra, né? Ele foi muito rápido e o Madison, na minha opinião, já tinha que ser titular há muito tempo do Santos. O Pará não vem numa sequência boa desde o começo da temporada. A gente lembra aqueles jogos da Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro. O Pará tem uma linda história no Santos, campeão da Libertadores, mas se eu fosse o Diniz, colocava o Madison, dava oportunidade, né? Quem sabe o Pará também não descanse e volte, quem sabe nos próximos jogos com uma melhor condição física, porque realmente quando o Santos vai para o ataque com o Madison, os zagueiros vão se preocupar ainda mais com a velocidade dele, né? Porque ele é um jogador muito rápido e o time ganha muito na questão dos passes e da finalização também, né? Porque ele é um jogador muito interessante. Olha, o jogo do Santos na Copa Sul-Americana, só a título de informação, é na quinta-feira, semana que vem, 7h15 da noite. Eu acho que o Santos não tem ninguém impedido de jogar a Copa Sul-Americana. Tem alguns que não podem jogar na Copa do Brasil. Mas não sei, né? Se numa dessas talvez o Diniz não queira guardar o Pará para esse jogo que... O que você acha, João? Não, uma informação para quem estava assim, meio chateado no estado de São Paulo com a transmissão ontem do jogo, né, que só foi para os outros estados do país. Na Copa Sul-Americana, o jogo só passa naquela TV Comebol, que só pega em alguns canais, o torcedor vai ter que pagar o pay-per-view, né? Meio complicado. Nem a final, se o Santos chegar, vai ser transmitida, né? A não ser que haja um acordo até lá, mas vai ser complicado, Alex. Pode falar o que...
Eu acho que se tiver uma final Santos e Grêmio, dá para a TV aberta pode comprar o jogo à parte, né? Não sei. Eu acho que é importante lembrar que se a partida também não foi transmitida pelo Premier, foi graças à decisão do Atlético Paranaense, né, que resolveu não vender esses direitos para o grupo Globo, né? E eu acho que é interessante, né, com a campanha que o Atlético Paranaense vem fazendo, eu acredito que atrairia muito mais assinantes, né, do que em outras campanhas, né? Qual é o futebol? Ele atrai as pessoas quando a equipe joga bem, né? E o Atlético Paranaense, o zero e vezeiro em atritos com a Globo. Eu imagino que agora, né, com essa lei do mandante que está para ser votada hoje na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei acho que é 3326, se não me engano, né, que é um grande passo, né, para que as mudanças aconteçam, né? Porque o brasileiro é um produto, é um pacotão, né? Não dá para você imaginar que você tenha negociações separadas entre os clubes, né? Enfim, mas eu acho que isso tem uma tendência a ser resolvida. E quanto ao Madison, eu até entendo um pouco a preocupação do Diniz em relação ao sistema defensivo. Aí o João pontuou bem a importância do Madison, a presença dele no campo de ataque, mas na defesa, se você reparar o gol do Atlético, ele perde uma disputa de cabeça na lateral, né? E o Jean Mota desiste na marcação do atacante na hora do gol, né? E esse aí é mais um lance, né, patético, né? O Luiz Felipe ficou para trás do Vitinho, né? Impressionante, né? E a torcida criticou o Kaique no lance do segundo gol do América, né? Ali ele fez uma opção, né? Ele podia ser expulso, né? E, via de regra, o atacante é sempre mais rápido que o defensor, não tem muito o que fazer mesmo, né? Só a respeito dessa questão da transmissão, o Atlético alega que foi oferecido, por exemplo, o Flamengo e para o Corinthians, no contrato do pay-per-view, 30 milhões. E para o Atlético ofereceram 2. Ele falou, pá, botar minha imagem para eu receber 2 milhões, eu não assino. E aí entra essa história do mandante. Como é que vai ser feito isso? Cada clube vai transmitir pelo seu canal no YouTube, por exemplo, no seu site, né? Cada um vai ter que se organizar se realmente isso acontecer. E aí você tem que ver os contratos coletivos. Tem alguns que estão em vigência ainda, que você não pode mexer, né? Você não pode alterar, mas esse é o detalhe. E só mais uma coisa, complementando o que o João falou sobre a Copa Sul-Americana, assim, o problema da Conmebol TV é que ela só está disponível na net, na Claro, né? Por exemplo, quem é assinante da Vivo não tem como assinar a Conmebol TV. Não tem jeito, né? Então, assim, ou a Conmebol faz um acordo com todas as operadoras, porque senão qual é a alternativa do cara? Bater na porta do vizinho? Ou vou lá na tua casa, Vladimir. Tu tem Claro, né? Então eu vou bater na tua porta. Aí, Vladimir, vou assistir o jogo na tua casa. Ou então ir no bar, né? Para assistir o jogo. Porque vai ser assim, né? Não privilegia todas as operadoras, mesmo que eu não tenho a Claro, eu tenho a Vivo. Se eu quisesse assinar, não ia ter como, né? Porque eu não tenho nem essa opção, infelizmente, tá certo? Ô Felipe Rei, vamos tirar esses lances aí, vamos voltar para a nossa tela normal? Isso. E dá para a gente colocar agora os gols da Santos TV, que é aquele outro ângulo que a gente pode encher a tela, que ninguém enche a nossa paciência. São as coletivas que a gente não está conseguindo colocar, porque tem aquela marca lá agora que também fica pegando o nosso pé. Olha lá, o Marinho foi importante no gol, né? Porque chutou. Como disse o Vladimir, também tive essa sensação que a bola talvez saísse, mas o goleiro deu o rebote. O Madison chegou como um raio. Olha lá, e olha lá o Marcos Guilherme falando cachau, imitando o Relâmpago McQueen, né? E eu não fui muito favorável não a essa história dele jogar aí pelo meio, mas deu certo, né? O Diniz bancou e deu certo. E aí o segundo gol, o Lucas Braga desce, dá aquela penteada para cá, para lá e coisa e tal, né? Aí vai tocar no Pirani, que como também disse o Vladimir, foi muito bem. Melhor partida do Pirani nas últimas rodadas. E essa lambança aí, né? Até agora eu estou tentando entender que tilt que deu na cabeça aí do goleiro e do defensor do Atlético Paranaense. Acho que um pensou, ou ele vai pegar, né? Se fosse na várzea, o cara não voltava mais, né, Vladimir?
Interessante que esse campeonato está marcado por bolas que desviam em zagueiro, lances bizonhos de zagueiros, né? O próprio gol que o Santos sofreu contra o América é o famoso gol do Espírito Santo, né? Se ele tentar 2.000 vezes repetir a jogada, ele não acerta mais, né? Aquela bola estranha que entrou no gol do João Paulo. Então, faz parte do espetáculo, né? O Halley ontem no programa até comentou com a gente, Halley Rodrigues, que o Atlético entregou o resultado para o Santos. Eu discordo em parte, né? Porque eu acho que o Santos fez uma boa partida, criou outras oportunidades, porém não há de se negar que o Santos falhou no primeiro gol, não tem como, aquela bola ia fora, não era deixar sair, né? E no segundo não deu, a impressão que dá, ele me lembrou o Oséias, né? Ele jogou para dentro do gol, né? Ele quis fazer o gol, né? Essa é a impressão que eu fiquei, porque não tinha, nada explica aquele lance bizarro dele. Pois é, eu acho que o Santos deu de presente também o gol do Atlético, do empate, porque o jogo tá acabando. Falta 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Pô, você posiciona o time e sai chutando a bola para tudo que é lado, né? Mas o Santos tomou um gol besta, aliás, como toma gol besta em fim de tempo o time do Santos? Porque assim, o resultado de 1-1 no primeiro tempo foi absolutamente injusto, porque o Santos dominou o Atlético, né? E aí, obviamente, como a gente tem que dar sorte de vez em quando na vida, né? Não é toda hora que a gente toma gol no final, que o nosso goleiro para no meio do caminho, a bola encobre, o lateral não sobe de cabeça e coisa e tal, né? De vez em quando tem que dar uma sortezinha, né? E a sorte premiou o Santos, porque o Santos, nos números, foi superior à equipe do Atlético Paranaense. O Efigênio Filho mandou uma mensagem aqui no Twitter. Aliás, parabéns para o Efigênio lá pelo vídeo que ele fez no YouTube, Crônica Santista, né, Efigênio? Depois você me lembra, que de cabeça agora para eu lembrar, ele falando do time de 78, né, e dos meninos da Vila que vieram antes, o Efigênio, que é uma enciclopédia do Santos, né? Ainda bem que ele nos assiste aqui, sempre que nós temos uma dúvida, ele nos ajuda. Ele diz aqui, bom dia, Lorde. O Santos é o Robin Hood, ganha pontos do G4 e perde para o Z4. Ops, o São Paulo não está no G4. Foi a exceção à regra. O Santos ganhou do São Paulo, que está lá na zona de rebaixamento. Mas foi que nem você falou, né, João? Precisa aprender a jogar contra esses times mais fechados, mais retrancados, porque vai ser a tônica do campeonato. Não é todo mundo que vai vir na Vila de peito aberto para enfrentar o Santos, né? E aí se os caras estacionam o ônibus, né? O Independiente, por exemplo, na outra semana, na Libertadores, vocês acham que os caras vão vir atacar aqui? Não vão, né? Eles vão vir se defender loucamente aqui na Copa Sul-Americana, né, João? E é difícil, Alex, quando o time coloca todo mundo na zaga, a não ser que o Santos, por exemplo, faça o primeiro gol no começo da partida e o segundo na sequência, que o time vai ter que sair, eles vão ficar lá atrás e é uma questão de tempo para o Diniz acertar isso, né? É uma questão de tempo de trabalho. Eu acredito que quando o Santos pegar um adversário na próxima vez que está no Z4, que vai jogar fechadinho, o Santos já se comporte de uma maneira diferente, o Santos já busque, se não conseguir as finalizações, chegar na área do adversário, chutar mais para o gol, né? Porque essa é uma solução para isso, né? Mas não é só o problema do Santos, não. Muitas equipes grandes, em qualquer lugar do mundo, têm problemas com equipes que se retrancam. Igual a Itália jogou contra a Áustria, venceu na prorrogação porque a Áustria estava jogando atrás. O Brasil teve dificuldades nessa Copa América contra a Colômbia, Colômbia, Peru, porque os times, eles tomam um gol, mas eles continuam atrás jogando por uma bola, e é difícil. Né, tem que ter, além do conjunto técnico, tem que ter um fator individual. Então, aí que aparece a importância do Marinho, do Marcos Guilherme, que numa jogada pode decidir o jogo e furar a retranca adversária, Alex. Muito bem. Olha, eu estava dando uma olhada no chat aqui, daqui a pouco a gente tem um outro intervalo. É o seguinte, hein? O seu Sino está falando um negócio aqui, que o filho dele assistiu o jogo pela TNT ontem, normal, em São Paulo, acho que é na cidade de São Paulo, não é isso, seu Sino? Pois eu vou subir lá para o começo do chat para ler todas as mensagens. Isso já aconteceu em outras oportunidades, aliás, acho que no ano passado, de dar algum bug no sistema. Sabe quando libera o sinal, assim, por exemplo, na minha TV estava dando Matrix. No Space, eles espelharam o sinal do Space. Então estava dando Matrix. Em alguns lugares vaza o sinal. Não sei como nem o porquê, mas vaza o sinal. Então tem gente que assiste pela TNT.
Não sei se é o lugar, é a conexão, qual que é o problema. Mas é só para registrar essa situação aí, tá certo? Antes do intervalo, eu quero saber do Vladimir, porque depois eu tenho mais mensagens aqui, a gente já vai falar sobre a expectativa para Santos e Palmeiras. Falei da Sul-Americana, Vladimir. Pelo que você está vendo do Santos hoje, por essa característica do time ter dificuldade de pegar o adversário trancado dentro de casa e jogar melhor fora, eu não sei não se para o Santos não era mais negócio fazer a primeira partida lá contra o Independiente, mas vai fazer a primeira aqui. Enfim, vendo o que o Santos está produzindo, o que você imagina que a equipe possa almejar dentro das Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, hein, Vladimir? Vamos lá, vai. Eu gostei da opção desse falso 9 no Santos, né? Até porque o Marcos Guilherme é um jogador de grande movimentação. O Santos, se você reparar na partida contra o América, o Santos criou muitas oportunidades dentro da área, dentro da grande área, do próprio Marcos Guilherme, entrou cara a cara com o goleiro, Felipe Jonathan no começo da partida cara a cara com o goleiro, enfim, eu gosto muito dessa opção. E eu acho o seguinte, não foi só Sport e a Juventude que vieram para não perder. Acho que a gente lembra do jogo com o Ceará, que acho que aos 20 minutos, mais ou menos, Jean Mota acertou um tiro de fora da área e o Ceará teve que abrir. Né? Então é aquilo importante, né? Que o Santos está chutando sim a gol. Se você olhar nas últimas 3 partidas, o número de chutes a gols do Santos tem sido importante, né? É óbvio que decidir em casa sempre é mais importante, né? Vamos esquecer que o Santos também pega a Juazeirense em casa, né? No primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Tanto que a gente comenta que nesse jogo o Santos, quanto mais gols fizer, melhor será, né? Mas eu acho que essa proposta, né, de jogar com falso 9 tem dado um resultado importante em termos de criação de oportunidades. Eu acho que o ponto de interrogação continua sendo mesmo as laterais, né? Porque os laterais não conseguem cruzar a bola na área e também não conseguem defender, né? Se você tem um lateral, como o caso do Matos, que eu acho que ele é um melhor apoiador do que o melhor defensor, né? E está mais do que provado que pela velocidade dele ele chega fácil na linha de fundo, criando mais opções para o ataque do Santos, né? Eu acho que o Santos tem tudo para fazer um bom resultado, Alex. Eu acho que o Santos não tem dificuldade quando não aproveita as chances que cria, né? Se o Santos tivesse aproveitado todas as chances que cria, à exceção do jogo do Juventude, que foi realmente um jogo para esquecer, né? Eu acho que o Santos tem condição de ganhar sim. Muito bem, olha, 11h59, a alternativa do Marcos Guilherme é algo que está sendo trabalhado pelo Diniz para ele já meio que desmamar o time do Caio Jorge. O Diário do Peixe está dizendo aqui que trabalha o Santos com a hipótese de contar com o Caio Jorge na partida de sábado. Mas afinal de contas, o Caio Jorge ele não está estão tentando resolver o lance dele para sair de alguma forma o Santos ganhar algum dinheiro? Porque também eu não vejo muito com bons olhos. O time começa a ser montado de um jeito. Aí o Caio Jorge volta, aí o Caio Jorge vai, aí o Caio Jorge vem, e não sei o que. Sabe, agora que o Braga está começando a ganhar ritmo, que o Marcos Guilherme está se adaptando, aí muda de novo. Aí põe o Marcos Guilherme na ponta, tira o Lucas Braga para colocar o Caio Jorge. A gente não sabe qual é o futuro do Caio Jorge no Santos, né? Não sei, pode até levar para o jogo, deixar no banco. O problema é que você que está começando a acertar o time, aí fica nessa pendência. Ou o Caio Jorge vai ficar até o final do ano. Aí é outra coisa, né? Mas se estão vendo esse detalhe da saída dele, eu acho meio complicado ficar trocando o time a toda hora por conta disso. Só para fechar esse bloco, que daqui a pouco tem várias mensagens para a gente ler aqui do chat, o Felipe Rey me mandou o link e fez um pequeno comentário dizendo assim: os times brasileiros realmente não possuem padrão nenhum de projeto de jogo. No caso do Grêmio, Felipe Rey, e quem nos ouve e nos acompanha, nos assiste, o projeto é desespero. Estão fechando com o Felipão para não cair, né? Para o Grêmio não parar de novo na segunda divisão. Um time que fez a campanha que fez na Libertadores recente, nas competições recentes, Copa do Brasil, e que era apontado até outro dia, quando contratou o Douglas Costa, como grande favorito para ganhar a Copa Sul-Americana. Isso faz 1 mês e meio que a gente falou. Mudou da água para o vinho. E o Santos, que era candidato ao rebaixamento, não sei o quê, né? Opa,
a coisa mudou de figura, né? Entrou até uma coisa, não sei se apareceu no ar, mas entrou um fantasma aqui para mim agora. Fui falar do Felipão e tal. Então é isso, o futebol brasileiro é movido por esse tipo de necessidade, não de projeto, tá certo? 12:01, vamos para o intervalo? Voltamos em menos de 2 minutos, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:02 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 87 na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa, mas tem Cicobi também em Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, além de agências na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Só para encerrar o tema sul-americana, Diário do Peixe também postou agora que o Independiente está sem jogar desde o final de maio, né? Que acabou lá as competições na Argentina. Ele fez um amistoso hoje de manhã contra o Vélez e venceu por 3-1, com 2 gols do Silvio Romero e um do Sebastião Palacios. A equipe base do Independiente tem o Sosa, que é aquele mesmo, goleiro da final da Libertadores de 2011 pelo Peñarol, Bustos, Lasso, Insaurralde, que beleza, Rodrigues, Blanco, L. Romero, Velasco, Palacios e o outro Romero, que é o que fez os gols aí, o Silvio Romero, tá certo? E o Roa. Aí no segundo tempo teve mudanças, Álvares, Assis, Ostachuk, Costa, Ortega, Gonzalez, Sosa, Ugolini, Sonhora, Martínez, Herrera e Togni entraram aí, Togni deve ser, né? Então, para você conhecer um pouquinho do time do Independente que o Santos enfrenta na semana que vem, na próxima quinta-feira, tá certo? Vladimir, vamos lá falar um pouquinho do jogo de sábado, né? O Santos deve ter a volta do Pará. O John já ficou no banco ontem, já está à disposição. O Felipe Jonathan a gente ainda não sabe se vai poder jogar, mas o Moraes, aliás, a gente esqueceu de falar, né? Que o Moraes apresentou um bom futebol, né? Está se adaptando, já tinha estreado um pouquinho contra o América e mostrou um bom futebol. Acho que para o Alisson talvez ainda não dê para voltar. Teve a questão do Jean Mota sentindo a lesão ontem, uma lesão ontem, e essa história do Caio Jorge de voltar. Sobre essa confecção de time, eu falei no final do bloco anterior, você pode concordar ou discordar tranquilamente. Em o Caio Jorge estando à disposição, você escala, o Pará estando à disposição, você escala, o Felipe Jonathan da mesma forma. Como é que você enxerga este pós-jogo do Santos já pensando na partida contra o Palmeiras? Olha, você bem pontuou no começo do programa sobre o substituto do Luiz Felipe e em função dessa escolha, eu também concordo com você. Eu acho que ele vai optar pelo Pará pensando no sistema defensivo, né? Ainda que eu acho que
mesmo no setor defensivo o Pará não vem jogado tão bem, mas a gente sabe a forma que o Fernando Diniz costuma ser extremamente conservador para fazer algumas mudanças, especialmente quando trata daqueles jogadores que ele confia bastante. Haja visto o que ele fez no São Paulo na época de Luciano e o Daniel, né? No meio de campo do São Paulo, né? Na frente, aí eu tenho um ponto de interrogação. O Diniz criticou muito a saída do Luan Pérez, né? Imagino que se é para fazer sentido as reclamações, dar sentido às reclamações que ele fez em relação ao Luan Pérez, seria escalar pensando da mesma forma em relação ao Caio Jorge. Eu imagino que ele opte por manter o Caio Jorge de atacante. Ainda que eu duvide que o Caio Jorge, porque por conta das negociações com as 3 equipes italianas. Você fala em Inter, o Milan e o Napoli, né? E que ele estaria em comum acordo, né? Ficou fora do jogo de ontem em comum acordo com a diretoria, porque ele estaria ajudando o clube nessa negociação de venda para uma das equipes italianas, que representasse uma boa entrada de caixa no Santos. Moraes, eu também acho que fez uma boa partida, eu acho que ele deve ser mantido, porque também não acredito que o Felipe Jonathan possa voltar. É um jogo dificílimo, duríssimo, né? O Palmeiras tem mostrado, depois que o Abel voltou a tomar Rivotril, né? Ele está muito mais, né? Ele está bem mais tranquilo na beira do gramado, né? Porque o Abel, ele conseguia transferir para o campo todo o nervosismo dele no banco de reserva, né? Então as últimas partidas do Palmeiras têm mostrado uma equipe bastante consistente, né? E principalmente o Gustavo Scarpa, que vem jogando acima do que ele vinha apresentando ao longo do último ano, já é titular dessa equipe do Palmeiras. Então é um grande desafio para a equipe do Santos. Mas eu acho, conhecendo um pouco do trabalho do Fernando Diniz, eu acho que ele será conservador. Se o Caio Jorge puder jogar, ele vai jogar com o Caio Jorge, ele deve trazer o Pará, e o Moraes deve ser mantido por uma questão física, uma questão médica. Eu acho que o Felipe Jonathan não volta. O ponto de interrogação para mim é quem ele vai escolher para substituir o Luiz Felipe na zaga. Imagino que seja o Bosa, né? Que ele já vai ter que pôr... A minha dúvida é saber se o Kaique vai continuar na quarta zaga, para ele adaptar ali. Eu não sou daqueles que acham que o Kaique na esquerda pode ter problema, porque a gente cansou de ver zagueiro destro jogando pela esquerda, né? O Ricardo Rocha, por exemplo, era destro e jogava pela esquerda. E tantos outros. Se eu for lembrar aqui, o próprio Márcio Santos, na Copa de 94. Mas então vamos aguardar, ou se ele vai inverter, porque o Bosa, que também é destro contra o Fluminense, jogou pela esquerda. Então vamos ver. Agora, o João, eu fiquei pensando aqui no que falou o Vladimir Matos. Tomara que o Abel tenha tomado o Rivotril mesmo, né? Porque tu já pensou, ele e o Fernando Diniz ali um do lado do outro? Os dois são bem calmos, né? Bem tranquilos. Se ninguém tomar aquela maracujina, vai ser tenso o negócio ali do lado de fora, hein, ô João? Um péssimo jogo para as crianças assistirem com som ambiente, Alex. Porque o que vai ter de palavrão ali vai ser complicado. Mas, falando do Santos, né? O Santos contra o Palmeiras e o Corinthians nos novos estádios, né? O Palmeiras reformou o estádio com o Allianz Parque e o Corinthians com a Neoquímica Arena. O Santos tem um aproveitamento horroroso contra esses dois times. O Santos só venceu uma vez o Palmeiras e o Corinthians. Em 2017 o Ricardo Oliveira fez o único gol, e o Corinthians, o Santos venceu em 2015 na Copa do Brasil com os gols do Gabigol e do Ricardo Oliveira também. Fora isso, o Santos sempre tem dificuldade contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, né? E é um confronto muito difícil. Se eu fosse o Fernando Diniz, já que o Santos está tão mordido com o Palmeiras na final da Libertadores, eu colocaria o time para frente, jogaria para frente, porque o Santos já adotou um futebol contra o Palmeiras, um futebol não mais retrancado, mas um futebol menos ofensivo. E ali o Palmeiras sabe se comportar disso, sabe esfriar o jogo e ataca no momento que sempre surpreende o Santos. Então, se for para tentar algo diferente, eu quero que o Santos jogue para frente. Se tiver o Caio Jorge, uma ótima oportunidade para ele jogar. Mas, Alex, se você me permite, eu quero falar um pouco sobre o Caio Jorge. Eu acho que o jogador, quando vai para fora,
ele tem que estudar muito a equipe que ele vai, né? O Vladimir Marcos falou que são 3 equipes que estão de olho no Caio Jorge da Itália. A Inter de Milão tem o Lautaro, o Lukaku, ele não vai jogar lá. Milan, Ibrahimovic, ele não vai jogar lá. Napoli, talvez, mas o Napoli também tem o Insigne. Aí a gente tem até o caso do Rodrigo, foi para o Real Madrid, joga algumas partidas titulares, maioria das vezes é banco. Se eu fosse um jogador desse, eu tomaria muito cuidado em ir para certos clubes, né? Já tem vários casos de jogadores que foram para lá e não deram certo. Então, faz o seguinte, fica um pouco no Santos, renova o contrato, eu sei que o bolso pode doer às vezes, mas para ganhar experiência, o jogador, quando ele estiver pronto para o futebol europeu, ele vai igual o Neymar. O Neymar, ele não quis ir para o Chelsea em 2010, foi contra o Barcelona em 2013 e já estava pronto, já jogava, claro, que não dá para comparar Caio Jorge com o Neymar, mas são casos que a gente consegue citar uma semelhança, né? O jogador tem que ir pronto para a Europa, e caso é pro próprio bem dele mesmo, Alex. O problema é que o empresário do jogador, o pai do jogador, a mãe do jogador, eles olham assim, o cavalo está passando selado, vai que ele quebra a perna, vai que ele rompe o tendão, o joelho, não sei o quê, aí perdeu a chance de fazer o negócio. Agora, eu concordo com você nesse sentido, a experiência do Gabigol na Inter foi péssima, porque a Inter, digamos assim, dos times de Milão, a Inter é um time com uma visão mais argentina de futebol, se é que eu posso fazer essa comparação. O Milan não, o Milan tem uma visão mais brasileira, digamos assim. E eu acho que se ele tivesse que escolher entre os 3, ele deveria ir para o Milan. Você citou o Ibrahimovic, mas o Ibrahimovic cansou de ficar fora de jogos da última temporada por lesão e também porque ele não é jovem, né? Tem lá o Rafael Leão, tem outros jogadores lá na equipe do Milan, e acho que o Caio Jorge poderia jogar talvez com mais tranquilidade se fosse para o Milan. Mas isso é problema dele. O meu problema é que venha mais dinheiro para o Santos. Se o Benevento der mais dinheiro para o Santos, se o Ascoli der mais dinheiro para o Santos, ele pode jogar onde ele quiser, né? Eu estou só observando aí, pontuando o que você falou a respeito da carreira do Caio Jorge. Mas se vier o Verona e der 30 milhões de euros, ele que vá para o Verona. O que me interessa é isso, Vladimir. O que eu me permita, João, discordar em relação à opção do Caio Jorge. Primeiro, o aspecto financeiro é indiscutível, né? Não tem que se falar. Segundo, o histórico dele na relação com os dirigentes do Santos nos últimos anos. E o terceiro é que hoje a Europa ela busca os atletas cada vez mais cedo no Brasil, né? E a gente sabe que eles disputam várias competições, é muito comum, né, a alternância das equipes nesses vários campeonatos que são disputados. Agora, quando você fala de Caio Jorge, eu tenho para mim uma coisa muito clara, né? Eu sou fã do futebol do Caio Jorge porque eu acho ele um jogador extremamente versátil, um jogador muito inteligente, né? Ele é um jogador que não costuma dar problema, diferentemente do Gabigol, né? As pessoas lembram da passagem do Gabigol na Europa, das saídas noturnas, né? Da falta de empenho, né? Da cobrança de titularidade, né? Enfim, eu viria hoje o Caio Jorge se adaptando muito melhor no futebol inglês do que no futebol italiano, mas eu acho que por ser um jogador novo, ele vai ter aí 2 anos para se adaptar ao futebol europeu, e me atrevo a dizer, hein, em 2 anos eu não vejo outro centroavante na seleção brasileira que não seja ele. O próximo ciclo de seleção brasileira, terminada a Copa do Mundo, você vai ter que renovar, porque não que o Gabriel Jesus, é que o Gabriel Jesus não é centroavante mesmo, nem o Caio Jorge ele tem o centroavante moderno de movimentação, vai concorrer com o Roberto Firmino, mas aí você precisa começar a olhar, a renovar. E eu torço para que, se ele for para a Itália, que como o Vladimir disse, que ele vá bem pra caramba, aí o Guardiola queira levar ele para o Manchester City e pagar 80 milhões de euros, porque aí o mecanismo de transferência, o que eu quero saber é dinheiro no bolso do Santos. Vem dinheiro, cai aqui no bolso, cai aqui na Vila Belmiro, é isso que me interessa. Os caras podem ficar trocando de time o tempo todo na Europa, que é a melhor coisa possível, tá certo? Deixa eu prestigiar o pessoal do chat, tem muita mensagem, eu tô atrasado com a galera do chat aqui. O Alexandre Dantas, bom dia, vencemos, aleluia, né, Xará, que bom. O Daniel Lobato,
Melhor partida do Pará, Alisson e Felipe Jonathan no ano. Não jogaram, né? Essa foi boa. Ai, ai. Desfalques são os laterais, ambos foram bem na defesa e no ataque. José Silva, bom dia, Alex. Vencemos e bem. Agora espero que o Madison assuma a lateral direita de vez. A má notícia é a saída do Luan Pérez, que não terá reposição à altura. Abraço. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. 4 jogadores foram cruciais para a vitória santista. Pirani, Madison, Camacho e Moraes. O time jogou de forma mais coesa e sem correr tantos riscos. Ainda precisa de ajustes, mas evoluindo. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. E alguém me explica por que o Madison é reserva do Pará? Arnaldo Jorge, bom dia, Alex e amigos. Ligado em Angatuba, São Paulo, feliz pela vitória, mas triste por perder o Luan. Entendo o presidente, pois entra dinheiro e economiza com o salário do jogador, mas é mais caro do elenco, que gira mais de 500 mil. O Silas também aqui, ó. Time titular contra o Palmeiras: João Paulo, Madison, Boza, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, Sanches, Pirani, Marcos Guilherme, Marinho e Caio Jorge. O Fabiano Ionta, Pará eternamente no banco urgente. Madison merece uma sequência para ser avaliado. Felipe Jonathan que fique esperto, pois se bobear o Moraes toma a vaga. Mostrou que tem qualidade. Pirani melhor em campo ontem. Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. A venda do Luan Pérez em termos financeiros não ameniza o problema do Santos. Perde técnica e é muito mais significativa. Cacheta, eu estou esperando a diretoria do Santos se pronunciar, ter o valor oficial, mas eu de antemão digo, a gente está deixando a questão do campo esconder ou fazer com que a gente esqueça um pouco do problema enorme que o Santos ainda tem no aspecto financeiro. O Santos tem muita dívida de curto prazo. Então, se o Rueda, que é um cara responsável, está vendendo por esse valor, talvez seja para resolver o problema da DOI, né? Que vira e mexe e embaça o dinheiro do Santos, o que entra. Então, se tiver uma serventia, esse dinheiro, para resolver um dos 7.600 problemas que o Santos tem, ok, né? O Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, escreveu com muita correção uma sequência de tweets, acho que foi ontem à noite. Dá uma olhada lá, eu concordo plenamente com o que o Giovanni Martinelli falou. Não achem que o Luan Pérez, que ficou na Europa durante muito tempo e que aqui no Brasil joga bem, porque aqui é aquela história em terra de cego, quem tem olho é rei, na Europa ele está indo por um valor que pode ser considerado baixo aqui, mas que em sã consciência, se não fosse o Sampaoli, que trabalhou com ele pedir, nenhum outro grande clube da Europa viria para levar o Luan Pérez. Eu lamento pelo aspecto técnico, mas o Santos está num buraco financeiro. Qualquer proposta que chegar para qualquer jogador do Santos hoje, sendo razoável, o Santos vai ter que vender, infelizmente. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parceiro, meus parabéns pela sua linha de conduta nos programas. O único que fala que o Santos hoje é isento. Não, que isso, tem mais gente boa no mercado aí, o companheiro. Estou aqui há um ano peneirando, até só encontrei opiniões políticas. Não, calma, Gil, Xará, eu sou Gil também. Tem muita gente boa aí, tá bom? O Reinaldo Vieira, só uma ressalva para completar, Alex. Chega de pessimismo, não adianta, se numa próxima rodada não obtivermos o sucesso esperado, já sair cornetando. Estamos em busca do equilíbrio, isso leva tempo. Cosme Alexandre, paga caro para ver os jogos e não passa na TV um desrespeito com o consumidor. Deixa eu ver quem eu não li aqui ainda. O Clodoaldo Alves, bom dia. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e amigos. Acho que o Santos desenvolve sem o Diniz do lado de fora cornetando. O Emerson Santiago, o que vocês acham da PEC do mandante, que será votada entre hoje e amanhã na Câmara dos Deputados? Será que vai ser bom para o Santos? O Vladimir já falou aqui, o tempo vai dizer se vai ser bom ou não, né? Precisa saber trabalhar esta possibilidade, se não souber trabalhar não adianta nada. O Wellington Marquezine, depois da derrota para o América, com 500 finalizações e nenhum gol, desisto do Santos nessa temporada, cancelei até meu Premier. Pô, mas tu vem falar isso depois que o Santos ganhou? Mas ganhou ontem. Você não viu? Foi 2-1, o Santos ganhou ontem. Não cancela. Você cancelou por causa lá do... Aí não é culpa do Santos, é do Atlético Paranaense a história do Premier. Débora Costa mandou bom dia a todos. O seu Sino também mandou bom dia para todos da live. A imprensa fica falando que Alisson, Felipe Jonathan e Pará são desfalques. Assim fica difícil, esses caras são reserva, só em último caso.
Germano Pereira, bom dia, Alex, e bom dia a todos. Gostaria de saber qual a dívida nossa com a DOI e se esse dinheiro da venda do Luan Pérez mais os restolhos do Caio Jorge já podem resolver. Acho que a dívida do Santos com a DOI, o Vladimir, não sei se você sabe, mas deve passar de 50 milhões de reais. E o Santos está tentando um abatimento nisso aí, né? Exatamente. O Santos parece que não pagou uma parcela de 5 milhões de euros e por não ter pago essa parcela haveria uma multa de 10 milhões de euros. Então me parece que o valor é próximo a isso. O Santos já teria conseguido em algum momento uma redução, né? Isso vai ser judicializado, ou se já não foi, porque a multa é totalmente desproporcional ao valor da dívida, né? A legislação brasileira ela te ajuda nesse sentido, né? Me parece claro que isso vai acontecer em breve. O problema é que nesse momento, reduzindo ou não reduzindo a multa, o Santos tem um buraco enorme, e que se não houver a venda de jogador, e aí entra aquela pergunta que a gente faz pro Diniz, né? Qual a parte do cortar na carne que ele não entendeu, né? Que o Santos sim precisa se desfazer de jogadores e tenhamos em mente que o Santos não vai conseguir vender o Pará, o Santos não vai conseguir vender Luiz Felipe, né? O Santos não vai conseguir vender o Alisson, né? Então os jogadores que vêm bem no campeonato são aqueles que chamam a atenção. E aí é como falou o Giovani, se o Santos tem uma proposta, aí que parece que como o Santos só tem 70% do valor dos direitos do jogador, o Santos deve ter alguma coisa, receber alguma coisa entre 4 e 5 milhões de euros, que são 30 milhões de reais, são 3 meses de folha de pagamento, ou são 6 meses de pagamento das parcelas dos acordos judiciais que o Santos fez por conta das heranças recebidas. O Santos tem que vender mesmo. E outra coisa, e aí já me adiantando em relação à zaga do Santos, hoje... se eu sou dirigente do Rueda, eu trago de volta o Palha para ser meu titular jogando pelo lado esquerdo. Ele é canhoto, está fazendo uma excelente Série B, né? Entre arriscar jogar com o Kaique pela esquerda, eu traria de volta o Palha. O Flamengo não fez isso com o Gianluca? Doeu em alguém? Só na gente. Então paciência, se o contrato permite isso, tragam de volta o Palha para ser titular da quarta zaga do Santos. Muito bem. O Fábio Freitas, Alex, foi nítido que as mudanças feitas na marra deram resultado. Agora, com a volta do teimoso do Diniz, ele deve fazer a mesmice. O Nando Xavier mandou bom dia a todos. O Esculápio 1995. Bom dia, Alex. Penso que foi descoberta a posição do Pará. Meias, sentado o quê? No sofá, vendo o jogo pela TV, de meias. O Davidson Garotti, boa tarde, Alex. Final do ano vamos ter público no estádio. Quero ir na Vila Belmiro assistir o jogo antes da demolição. O governador de São Paulo disse que talvez em outubro libere, mas aí vai começar com 30%. Aí vai aumentando e coisa e tal. Aí vai ter aquelas prerrogativas, né, do sócio diamante e das torcidas organizadas e tal. Acho que vai demorar um pouquinho para... eu não tenho credencial de imprensa, né? Eu podia ter a credencial de imprensa e assistir tudo quanto era jogo de graça lá, né? Mas eu não faço isso, eu pago meu sócio rei bonitinho e espero que o retão esteja liberado, quem sabe aí, lá no início do Campeonato Paulista ou no final do ano, para que eu possa levar o produtor lá para assistir um jogo, tá certo? O ruim é que a Vila é pequena, né? 30% no Maracanã, pro Flamengo... é muita coisa, né? Agora, tanto 30% na Vila vai 5 mil torcedores. Pois é. Nem isso. Bom, mas já é alguma coisa, já vai ajudar. Quem mais aqui? O Givaldo Ferreira de Souza, que está em Jales, mandou aqui eu vi pela TNT. Olha só. Vou mandar para o Ricardo Martins, perguntar para ele como é que a TNT vaza em Jales, em São Paulo, não vaza. Por que eu tive que ver o Matrix aqui, hein? Quer dizer, não vi, né? Enfim, é a coisa da operadora, talvez, né? Deixa eu ver quem eu não prestigiei ainda. Deixa eu ver aqui, senão tem pessoal que manda o Edinho Lemos. Aqui no Japão o sinal estava travando muito. Qual? Da TNT? Sei lá. O Daniel Galdino. Daniel ou Daniel? Luiz Felipe parecia uma carreta carregada de soja saindo na segunda marcha. Aliás, ele deu 2 porradas nos caras do Atlético Paranaense, que ele deu sorte do juiz não ter dado cartão naquela primeira, viu?
porque senão o terceiro amarelo ia ser pouco, ele ia ter tomado vermelho, ia ter deixado o time na roça. O Eiti Mizobi, jogadores com salários mais baixos no Bragantino estão em primeiro lugar, isso se chama conjunto. Eiti Mizobi, salários mais baixos, o Bragantino acabou de comprar o Praxedes do Internacional por uma fortuna. Quanto? 40 milhões de reais? Você acha que o Praxedes saiu do Inter para jogar no Bragantino ganhando pouco? Você acha que o Claudinho, que está na seleção olímpica, está ganhando pouco? Eles estão na média do mercado, amigo. O Red Bull, onde põe a mão, você vê o Verstappen, que vai ganhar depois de muito tempo a Fórmula 1 no lugar do Hamilton. Vai. Felipe Rey está fazendo aqui que não, mas vai ganhar. A Red Bull, onde põe a mão, faz. Os caras não ganham 2 mariolas e 3 saquinhos de chup-chup lá no Bragantino, não. Os caras ganham bem lá, pensa o quê? Quem mais? O Sidney F. Tá na hora de acabar com essa bagunça, para não dizer outra coisa. Põe o Caio Jorge para fora e pronto, esquece esse ingrato. Clodoaldo Oliveira, boa tarde. Vocês acham que o elenco rendeu mais ontem com menos gritos do Diniz à beira do gramado, visto que o Pirani jogou bem? Clodoaldo, essa foi uma das minhas teses no Canal 10. Eu acho que o Diniz ele pode gritar, mas ele tem que saber com quem ele grita. Você vê que o Jean Mota está funcionando. O Jean Mota antes parecia o Lip Hard. Oh, céus, oh vida. Agora ele parece o Conan, malandro. Tá com a espada, tá com sangue nos olhos, Jean Mota. Né, Cacheta? Só falta o cabelo comprido para parecer o Conan. Né? Agora, precisa ver se com o Lucas Braga o grito funciona, se com o Pirani funciona, se com o Felipe Jonathan funciona, é isso. Né? Tem que só saber com quem ele tem que falar mais grosso, com quem ele tem que ser mais paizão e coisa e tal. O Samuel Cabral mandou bom dia pra gente aqui. O quê? O ACR joga. Parar não, pelo amor de Deus. O Ronaldo Sérgio de França, que noite infeliz do Atlético. Ainda bem, né? Ainda bem, azar o deles. Que continue assim sempre que jogar contra a gente. Só falta os caras virem com esse papo de que o Santos é que jogou, é que o Atlético que jogou mal, que não foi o Santos que jogou bem. É demais, né? O Carlos Rodrigues de Azevedo mandou aquele boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde para você também. Bom almoço aí. Daqui a pouco serei eu. O Elber Figueiredo. Boa tarde, Alex. Eu estou com uma ligeira impressão que toda a arbitragem está mal intencionada com o Santos. Aquele lance do pênalti, você pode até dizer que a bola não bateu na mão. Mas dizer que foi falta do Ângelo no goleiro, pô, é brincadeira, né? Só se o cara não quer que encoste nele que vai jogar vôlei. Com todo respeito ao vôlei. O que mais aqui? Eu perdi umas mensagens, viu, Felipe Rê? Tô meio lelé aqui. Mas tinha mensagem. A Carmen Ruiz, ó. Bom dia para quem está no G6. Se o Diniz colocar o Pará e tomar meu gols nas costas do sábado, o bicho vai pegar, Alex. Pois é. Aí eu falo, ele vai arrumar sarna para se coçar, né? O Ricardo Tavares, interessante a má vontade de alguns. Falam da perda na corrida do Luiz Felipe, normal, o zagueiro perder na corrida. Eu pergunto, onde estava o Kaique na mesma jogada ao lado dele? Mas foi o que eu falei. O zagueiro é lento, né? Por mais rápido que seja, se colocar o Marcos Guilherme e o Madison com qualquer zagueiro, vai perder, né? Enfim, olha só quem chegou, ele não tem clima em casa, o almoço não ficou pronto, Deca campeão, tá aqui, ó, não tem clima em casa, né? Nosso grande amigo que comemorou a Copa São Paulo, comemorou o Mundial de Clubes, 2 séries B, né? Isso aí tá. Você adora falar aqui com a gente, Alex, é um negócio. Alex, fala, João. Uma notícia não tão boa pro Santos no sábado é que se for terminar empatado, não tem pênaltis. É verdade. Tem esse detalhe aí. E o Palmeiras que, ó, tá vendo? Ele tá aqui, todo cheio de graça, né? Tá, podia ser tri da Série B, hein? Se não fosse o Santos. Né, Vladimir? O Palmeirense tá cheio de graça, né? Com dinheiro é fácil, né? Duro é fazer como a gente faz. Sem grana, ser campeão da Libertadores, ganhar campeonato. Porque o Santos não, o Ademir Quintino que fala isso. Dinheiro e Santos não cabem na mesma frase. Agora, com Parmalat, com Dona Leila, só botando pumba, aí até eu. Agora a gente aqui é que faz a coisa acontecer, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Fala, exatamente, Vladimir. Né? Exatamente, né? É óbvio que quando você olha a equipe do Atlético Mineiro, a equipe do Palmeiras, né, que tem por trás grandes mecenas, né? É óbvio que isso eleva
a autoestima do torcedor. Agora precisa ganhar, né? E não é ganhar do Santos, é ganhar o campeonato. Porque mesmo com esse caminhão de dinheiro investido pela Leila, né? O Palmeiras não ganhou nada. Perdeu do São Paulo esse ano a decisão do Campeonato Paulista. Ano passado naufragou no Brasileiro, né? E como diz o outro, né? No Brasil, do segundo ao 20º, ninguém ganhou nada, né? Pois é. Aliás, parabéns pelo 4º lugar no Mundial de Clubes também. Grande conquista, inédito aí, né? O cara vem me provocar, falar essas groselhas aqui, vai tomar. Vem falar besteira, vai ouvir, né? Quando ganhar 2 Libertadores, 3 Libertadores e 2 Mundiais, você vem conversar comigo. Fica aí com essa babação aí, sabe? Tá louco. Bom, é isso, mas eu agradeço pela audiência. Aproveita e deixa um like no vídeo aí. Você tá gerando visualização pra gente, eu acho ótimo. Pode vir toda semana. Tá mandando dinheiro aqui pro Boc News. Fica à vontade, tá certo? Senhores, eu preciso fechar o programa. Só uma coisa, o Felipe Rey me mandou um negócio aqui que o presidente do esporte disse que tinha pago os salários. Esse aí fez curso com o Pérez, né? E os jogadores tudo escrevendo que é mentira, que não pagaram salário nenhum. Quando a gente fala que o Santos tem que sanear e pagar, e o Vladimir conhece porque ele já esteve lá dentro, jogador de futebol, quando você não paga, é um problema sério. O cidadão comum é que se vira, às vezes fica sem dinheiro, em vez de comprar um bife, compra um ovo, né? O cara se vira. Mas vai não pagar jogador de futebol, para tu ver, que ele não conseguir deixar o Porsche dele em dia, né? Se ele não comprar 3 toneladas de Danete para abastecer a geladeira dele, para você ver se ele não fica bravo. Então, meu filho, quando tem que falar que tem que vender jogador que é para pagar a conta, não tem jeito. Mas, senhores, o Alex... Sim, Vladimir. O Sabino se manifestou sobre o atraso dos pagamentos, não? Não sei. Ele está nessa lista aqui, o Felipe? Não, né? Não, tem alguns aqui, o Trellis, inclusive, o Everaldo, o André Balada está aqui? Mas o Sabino não. Por que a pergunta? Por que a pergunta, Vladimir? Mas por que? Mas ele não deixou o Santos porque o Santos não queria pagar o que ele merecia, né? Enfim, não foi isso que aconteceu. Se ele tivesse aceitado a redução salarial, ele era titular do Santos hoje, né? Na realidade, ele não estava negociando uma redução salarial, ele estava uma revisão contratual, porque ele teria um aumento de qualquer forma, né? O que aconteceu é que o novo contrato que ele assinou lá, um contrato extremamente prejudicial ao Santos, foi rasgado pela diretoria quando ele aceitou a rescisão. Então, efetivamente, não era nenhuma redução, né? Porque o aumento já estava garantido, né? Quando ele voltaria para o Santos, ele teria o Rueda propôs uma revisão do contrato para pagar um pouco mais para ele. Aliás, aquilo que o Santos entendia que cabia a um zagueiro do nível dele, né? Então agora ele vai para o Sport e fica sem receber. Muito bem, meus caros, 12h33, vamos fechar esta edição do Esporte Destaque. Só lembrando que no sábado, 9 da noite, tem a final da Copa América, Brasil e Argentina. Eu só torço pelo Neymar. Só pelo Neymar, né? Mas também ver o Messi ser campeão dentro do Brasil, aqui no Maracanã, é duro, viu? Mas sei lá, seja o que Deus quiser. E na Eurocopa, no domingo, nós vamos ter a Itália, né? Que chegou de novo, né? Sempre aos trancos e barrancos. E a Inglaterra joga hoje contra a Dinamarca, tá certo? Bons jogos de futebol aí no nosso final de semana. Aliás, tá rolando a final da NBA também. O Milwaukee perdeu do Phoenix Suns ontem, né? Estamos torcendo por Atentocompo. Agora eu estou inscrito no canal lá de basquete do Halley Rodrigues. Estou assistindo lá o material dele também, tá certo? E Fórmula 1. Eu estou assistindo mais Fórmula 1 e NBA do que certos jogos de futebol, porque tem umas coisas que também eu vou te contar, viu? Senhores, vamos nessa. Vladimir, obrigado pela presença, um abraço. Volte outras vezes ao programa, tá certo? Muito obrigado pelo convite. Só queria terminar minha participação falando da situação do São Paulo. Quem explica, né? De uma certa forma, o São Paulo, desesperado por um título, apostou suas fichas no Campeonato Paulista. E agora paga o preço dessa aposta, né? Com jogadores cansados, não aguentando o ritmo da competição, haja visto aí a contusão do Miranda, Luciano, né? E o São Paulo, e a torcida do Santos que queria o Crespo também, chegou a pedir, a cobrar o nome do Crespo, e também do Thiago Nunes, né? Do Grêmio, né?
dá mostras aí que o São Paulo fez uma aposta errada e com muita dificuldade, né? E se não vencer o Internacional nessa rodada, fica com uma situação bastante complicada, mesmo para um time que almeja a classificação para a Libertadores da América, né? Pois é, né? Mas isso foi falado também. Você põe a preparação física arrebentando no começo da temporada, você voa. Só que aí tem que ter a manutenção durante o ano, né? Bem lembrado aí pelo Vladimir Matos. João Pedro Bezerra, obrigado pela presença. Um abraço olímpico, João Pedro. Seu destaque final, por gentileza. Muito obrigado, Alex, por mais uma participação. Meu destaque final é que o Santos estará representado na final da Eurocopa. O Emerson provavelmente vai jogar contra Inglaterra ou Dinamarca, já que o Spinazzola se machucou nas quartas de final. Então, é o menino da Vila jogando a final da Eurocopa domingo e o menino da Vila jogando a final da Copa América sábado. E, na minha opinião, o Brasil vai ser campeão, porque Argentina e Brasil na final a gente já sabe até meio que o resultado, né? Porque quem propôs o futebol da Argentina, quem fez o diferente é o Messi. Eu acredito que o Tite vai fazer uma marcação com o Messi ali, que vai deixar ele jogar como foi na Copa América passada, em 2019, quando o Brasil venceu por 2-0. Aí tem que contar também 2004 o Brasil ganhou, 2007 o Brasil ganhou, então eu acredito que o Brasil é o favorito para a Copa América, e a Itália, independente se for Inglaterra e Dinamarca, também acredito que tem uma certa vantagem, também tem um favoritismo, Alex. Muito bem. O Deca está fazendo uma colocação muito deselegante com a Carmen Ruiz aqui, né? Mostra, a gente está brincando aqui, né? Mas não precisa ser ignorante, né? Mostra ser misógino, né? Precisa evoluir, né? Enfim. Só um detalhe para a gente terminar o programa. O que o Emerson seja campeão, porque ele já foi campeão da Champions League, né? Já pensou? O menino aqui do BNH, né? Ganhar a Champions League e a Eurocopa no mesmo ano, olha, negócio para poucos, tá certo? E só um detalhe. O Ricardo Martins perguntou aqui na segunda-feira se eu estava sabendo da história da Portuguesa Santista e para Praia Grande. Eu fui atrás dessa história. E ela está em andamento. A história está em andamento. Existe, na mão da Portuguesa Santista, uma proposta para que o clube vá para a Praia Grande, para um estádio de 20 mil pessoas que vai ser construído com um shopping anexo, né? Porque o nome da Portuguesa é Associação Atlética Portuguesa, não é Portuguesa Santista. Né? Isso foi agregado ao nome do clube. Então ela pode tranquilamente mudar para outra cidade, como fazem franquias aí do basquete nos Estados Unidos, do futebol americano, enfim. Ela pode migrar para Praia Grande com um estádio desse, né? E dar um salto. Você não pode fazer que nem os dirigentes da Ponte Preta fizeram, que relegaram a proposta da Red Bull e eles foram para Bragança. Então a Portuguesa Santista tem que pensar seriamente, desamarrar de tradições e de coisas, não sei o que, Urico Murs, blá, 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 blá. A Portuguesa Santista tem que ir, se a proposta realmente for concretizada. E é bom porque aperta o Santos, porque se alguém ficar pensando em dar para trás o projeto do nosso estádio aqui, só faltava, né? A Portuguesa Santista tem um estádio melhor que o nosso daqui a pouco, não que ela não mereça, mas o Santos ficar para trás porque, olha, isso aqui no contrato, aquilo outro, a prefeitura isso, não sei o que aquilo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o fato concreto existe a proposta da Portuguesa aí para Praia Grande, com um estádio de 20 mil pessoas, com um shopping anexo. E o Santos não pode parar no tempo. Espero que logo tenhamos um resultado sobre essa história da reforma da Vila já junto com a W Torre, tá certo, meus caros? Falei muito, 12h39, fechando esta edição do Esporte em Destaque. Agradeço a todos que estiveram conosco, ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Sexta-feira é feriado, vamos dar uma descansada. Segunda-feira voltamos aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, pelo Facebook, pelo YouTube, com tudo sobre Santos e Palmeiras, o clássico do final de semana do Campeonato Brasileiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da